Fala pessoal, muito bem-vindos mais uma vez aqui à nossa mesa de conteúdos. Hoje no formato um pouco diferente, aqui pode mudar o formato da mesa, mas não muda a qualidade. E hoje, mais uma vez, falar sobre agro, eu tenho um cara que é um cara muito especial para mim, para a história da escola, um cara que é especial para os nossos alunos, meu amigo José Luiz Bassani, que hoje Grande, faz Ronaldo. uma carreira brilhante na Agriinvest, nossos parceiros, que foi de banco, já trabalhou em grandes bancos, Banco do Brasil, um cara que respira o agro, um cara que entende muito de comercialização, um cara que entende muito da cadeia do agronegócio no todo. E o nosso tema hoje para esse nosso bate-papo, que é o bate-papo que ele vai ser mais breve, é um tema que ele é diretamente ligado ao setor agro, mas que também pode trazer bons insights para quem trabalha de forma geral atendendo a empresas, que é o tema de RJ, Recuperação Judicial. E o motivo desse assunto ser debatido aqui hoje é que nós vivemos uma época bastante difícil para o cenário de crédito. Então, a gente tira, claro, que tem muitas oportunidades no mercado, tem muitas oportunidades para quem quer ingressar, para quem quer ser promovido, para quem quer ganhar dinheiro, mas nós temos um cenário que é um cenário que ele tem que ser analisado com muito rigor, que é o cenário de crédito no sentido de alavancagem, no sentido de gestão de risco. A gente tem muito esse cuidado em trazer a realidade nua e crua, que é um cenário que não vive o sal de brigadeiro, e nós temos ali a convicção de que essas verdades que nós trazemos, muitas vezes, podem salvar a carreira de alguém, uma tomada de decisão, tanto quem trabalha na gestão da carteira, quanto quem quer trabalhar na gestão da carreira e como se preparar da forma adequada para esse cenário, que é um cenário cheio de desafios, mas também cheio de oportunidades. Bassani, mais uma vez, RJ é um tema gigante, né? A gente estava almoçando agora há pouco, antes do nosso início da gravação, e eu já tive uma aula sobre o assunto com ele, que é um cara que vive isso na prática, vivenciando ali a realidade do produtor rural. A princípio, para quem está começando aqui agora, RJ, a gente não está falando do Rio de Janeiro, né? Está falando de um assunto que é um assunto que de bonito não tem nada, né? Recuperação judicial. O que é, para quem é leigo, o que significa esse termo, recuperação judicial, e quando que a empresa ela toma a decisão por esse instrumento, em que momento que ela entra, quais são as causas mais comuns, as consequências, e como quem é do mercado aí deve tentar se aprofundar nisso. Bem, Ronaldo, em primeiro lugar, uma satisfação hoje estar na sua casa aqui. Finalmente, nossa casa. Muito grato por essa oportunidade de te conhecer e visitar, né? Já faz tanto tempo que a gente tem um vínculo aí, né? E hoje se concretizando. Então, uma satisfação muito grande estar em São Paulo, aqui visitando, falar com o time é muito bom. Conhecer com quem a gente já conversa, né? Já tem um contato ali, é muito grato. Né? Colocar um parênteses, o Bassani é professor nosso do MBA PECB, que inclusive na descrição aqui do vídeo você tem ali um link para preencher e conhecer um pouco melhor a estrutura do programa, que ele é focado em empresas e no agronegócio. E é um cara que, vou contar uma curiosidade aqui de bastidores, eu tenho uma amizade, um carinho, uma admiração ímpar por esse cara, só que curiosamente hoje nós nos conhecemos pessoalmente, porque conheço ele há 6 anos, até brinquei, o Bassani é casado, eu sou casado também, tá? Não um com o outro, né, Bassani? Mas eu falei que, eu senti aquela coisa de que o casal que namora 6 anos ali à distância, quando conhece pessoalmente, que com esse cara admiro, convidei para ser professor, um cara que eu consumo conteúdo, sou apaixonado pelo que ele tem de conhecimento, e eu conheci esse cara pessoalmente hoje. Olha como que o digital ele é incrível e nos permite realmente conhecer muita gente boa. O digital permite isso, né, Ronaldo? Só que tem uma questão que você falando agora me fez pensar, refletir. Acho que é a conexão, né, com princípios, com os valores, que a gente tem isso em comum e que nos aproximou. Mesmo no digital, né? Que hoje consolida aqui estarmos aqui frente a frente. Hoje é só uma consequência de tudo isso. Exatamente. Então, acho que o Agro Conectou também permite nosso trabalho dentro do mercado financeiro, nossa contribuição, tudo isso favoreceu para que isso seja possível. E hoje, ligado, né, na Agriinvest, a gente acompanha o cenário de commodities, de precificação de mercado, cenário aí de comercialização, oferta, demanda, clima, várias coisas.
E a RJ a gente tem que acompanhar, porque está na vertente do agro, está acontecendo, infelizmente, né? E se dá muita notícia em função de que isso acontece, até pelos volumes, né, de cada pedido de recuperação judicial. Acaba assustando pela expressividade, né? São valores robustos, quantidade de credores bastante relevante, as instituições financeiras sendo grandemente impactadas. Bancos né? e cooperativas. Exatamente, alguns players do mercado de capitais. Então, isso afeta o mercado de forma sistêmica. Né? E acho que hoje, pelo que eu acompanho, né, já li várias petições de pedidos, né, quando vai se apresentar na justiça o pedido de recuperação judicial, a gente lê, conta a história de como foi a empresa, o empreendedor, o produtor rural, seja na pessoa física ou jurídica, acaba tendo essa história, como tudo começou, a partir do momento em que começou a entrar a dificuldade financeira, e eu percebo algo muito incomum nos pedidos, né, que sempre fala da questão do clima. Isso aconteceu, de fato, alguns eventos climáticos em várias regiões do país, aí, anos 20, 21, 22, o Laninha aí, né, vindo com força, afetando várias regiões do país. Veio também a questão da queda do preço das commodities, lá em 22, 23, né, onde estava sendo negociado commodities aí, soja chegou perto dos R$200 a saca, de repente foi para 130, né, num curto prazo de tempo. Então, muitos aproveitaram aquela onda, euforia do que o agro batendo recorde aí de volumes, produção, exportação, né, precificação, né, resolveram se alavancar, dar um passo maior que a perna. Né? E aí veio, né, a maré baixou, o preço baixou, produtividade caiu em várias regiões e cadê o dinheiro para pagar os compromissos? Foram terras, máquinas, outros investimentos, alguns fizeram outros investimentos, tiraram dinheiro da fazenda, foram comprar imóveis, foram fazer outros investimentos que não estão diretamente relacionados ao agro. E acabou dando esse problema, esse baita problemaço, né? Alta alavancagem, pouca liquidez, acabou ocasionando aí como medida emergencial aí para muitos a questão da recuperação judicial. E claro, né, mais uma vez aqui reforçando, impacta os balanços, aí vê os resultados dos grandes bancos sendo severamente afetados pela carteira de agro, inadimplência, corrida para renegociações. Então, a gente quer dar assim, um alento para o banker, né, alguns cuidados na questão de deixar o produtor, o mercado vai continuar girando, mas que busque selecionar, né, e tem maneiras de fazer essa seleção com mais critério dentro da sua carteira de clientes. Por isso que é tão importante quem trabalha com crédito compreender um pouco da esfera jurídica, regulatória, gestão de riscos, entender de garantias, entender de uma análise de balanço, entender de finanças corporativas, porque o comercial ele nunca pode ser movido pela emoção. A gente viu e ali de fato que aconteceu, até visitando bastante eventos bastante nos últimos anos, com a Cred, a AgriShow, você vê, né, que esticou-se muita corda, alavancou-se muito ali no agronegócio e por natureza o produtor rural ele é otimista e acaba que numa maré contrária, numa oscilação de preço de commodity, numa quebra de safra, num evento climático, tudo você tem ali uma soma de fatores que fizeram muita gente realmente, muitas entrarem em RJ, de fato por não ter outra alternativa, e também viu-se junto a isso uma indústria crescente das RJs, que são, digamos, maliciosas, que são tomadas ali mais como uma forma de ganhar proveito do que como um instrumento realmente de recuperação, como a ideia, né, desse instrumento pressupõe. Então, fala um pouquinho pra gente também como que se investou ao meio das RJs justificáveis, muitos outros casos que são casos ali de, digamos, de malandragem. Como que tem sido esse
Isso. esse ambiente? Isso tem acontecido, evidente. Alguns casos já aproveitam. Tem os casos que é preciso distinguir, né? Separar o joio do trigo, né? Casos reais que aconteceram que a pessoa, o grupo entrou em uma grave dificuldade financeira e buscar um apoio, um suporte onde que legalmente o instrumento de RJ é possível, mas temos que lembrar também que existe o instrumento da recuperação extrajudicial, né? Mas de uma forma distorcida, infelizmente, né, acaba sendo propagada a ideia da recuperação judicial como a questão de abatimentos, de juros, de encargos e às vezes até sobre o capital, com abatimentos expressivos, podendo chegar a 80% em algumas situações. E isso deixou muito apreensivo a indústria do mercado financeiro com essa questão, que é um risco muito grande, né? E tem os outros credores também são envolvidos ali, entram tudo no bolo, né? Tem a parte trabalhista, tem fornecedores, uma série de credores ali que acabam As revendas pleiteando, que tem crédito da casa. Bassani, qual que é o papel, por exemplo, quanto que mitiga possibilidade de acontecer algo nessa linha quando esse profissional que trabalha hoje num banco, numa cooperativa e até mesmo numa gestora que está ali participando também através do mercado de capitais, quanto que auxilia, melhora a saúde da operação essa pessoa, por exemplo, entender de garantias? Porque na RJ, fala até um pouco para a gente também, assim, quais são as consequências durante a RJ e pós saída de RJ, e também quais são os fatores que podem levar uma empresa a sair da RJ para uma falência, até para quem está começando a entender um pouco desse assunto e que precisa compreender a grande importância de garantias dentro dessa linha de concessão. Hoje se tem uma cobrança muito efetiva na questão de reforço de garantias, né, para operações novas, né, até em função aí dos eventuais descasamentos que tiveram em alguns casos aí de recuperação judicial, né, a dificuldade de ver garantias que haviam sido desviadas, questão de desvio de patrimônio, isso tem um caso prático aí que foi até se cogita a falência por não cumprir os requisitos da recuperação judicial. Então, são casos que são possíveis de acontecer e tem que ficar de alerta, muito ligado no acompanhamento dos processos, né? Tem essa questão da recuperação judicial, ela pode ser muito, assim, trazer consequências para quem pede, né? Se vai solicitar ali fazer um acordo de um desconto, depois vai ficar marcado lá, quando ele sair da eventual recuperação judicial, ele vai ter dificuldade de captar recursos. E isso já ficou evidente mesmo em processos de andamento, né? Aonde que teve casos de devedores, né, pediram para sair da recuperação judicial, daí tem lá os acordos, aí entra muita parte jurídica, né, o entendimento dos profissionais do direito, para poder reverter algo por justamente achar um instrumento muito pesado. Aí que tem surgido algumas recuperações extrajudiciais, né? Se negocia direto com os credores, né, sem ali a necessidade de ter o juiz, o administrador judicial, né, que o administrador judicial nomeado tem custas também. As custas processuais são elevadíssimas quando você vai para a esfera judicial. Então, já tem saído alguns acordos, né, no âmbito extrajudiciais. E é bom para os dois lados, né? É bom para os dois lados. E aí visa o quê? Previsibilidade, você... tanto para o credor, tanto para a empresa que está ali, o devedor. Então, isso tende a ser aí uma tônica, aumentar o número de recuperações extrajudiciais. Porque, de fato, quando você entra em uma recuperação judicial, é difícil, às vezes, para sair. Quando você se referiu o pós-recuperação judicial, eu acho que o devedor, no momento que passa por esse período turbulento, ele também tem que se recondicionar financeiramente. A mentalidade,
né, de organização financeira. Não adianta passar por um processo de recuperação, seja judicial ou extrajudicial, sendo que o modelo mental dele não está condicionado para que não se repita. E já tiveram casos de que saíram de recuperação judicial e voltaram a pedir depois de um tempo, que a mente não acompanhou. Então, é um ponto muito de atenção. E para o banker, né, tem que ficar de antena ligada na questão, não na análise objetiva das informações, dos documentos que são apresentados, verificar a autenticidade, veracidade das informações. Questões subjetivas é um ponto que eu bato bastante na tese que eu levo lá na Greenvest sobre bancabilidade, né, porque isso não é só limite de crédito para se contratar crédito. Um produtor, uma empresa que precisa de operar com derivativos, fazer opções, contratos futuros, ele tem que ter margem de garantia, ele precisa ter limite de crédito, porque se precisa aportar lá, se der algo diferente lá no ajuste diário, vai ter que cobrir aquela operação, né? Vai ter que ter chamada de margem. Então, limite de crédito. Então, tudo isso acaba sendo abraçado pela bancabilidade. E aí precisa ter análise subjetiva, né? Você conhecer, visitar o cliente, fazer as perguntas certas para você ser assertivo, fundamentar bem um parecer no pedido de crédito, né? Mas o crédito ser concedido de maneira correta, né? Sustentável, que garanta o retorno daquele capital investido, né? De forma ali que seja bom para quem está tomando, que possibilita ali a continuidade, o crescimento das atividades dele e também para a instituição, para oferir o seu resultado, o seu lucro e também, né, ter o retorno garantido daquele capital. Então, instrumentos como garantias, né, as informações ali que são necessárias. Isso tudo que você está trazendo aqui, Bassani, é de grande importância para a nossa audiência, porque nós sabemos que tem pessoas que olham o agronegócio e, de fato, o agronegócio ele é um colosso, tem muita oportunidade, mas ele exige um preparo muito específico. Então, até para você que está acompanhando, tem na descrição do vídeo, tem em algum lugar desse vídeo também aqui um QR Code, que você que está vendo via notebook, via PC, para você apontar o celular e preencher 7 perguntinhas, coisa bem simples, para você falar com o nosso time comercial e entender como que nós podemos te preparar para esse segmento do atacado, em especial o agronegócio. Então você vai ter na prática tudo que envolve gestão de crédito, análise de balanço, gestão de carteira, conhecer os produtos, conhecer a rotina do produtor rural, conhecer a rotina de quem visita um produtor rural, para quem visita a cadeia agro, seja uma revenda, uma trade, agroindústria. Então é muito completo e com profissionais que são, como o Bassani, gente do mercado, gente que vive isso na prática, e não simplesmente pessoas acadêmicas que conhecem, mas são pessoas que respiram o segmento. Então é muito importante você aprender com as pessoas certas para acelerar a sua carreira. Então, em algum lugar desse vídeo vai ter um QR Code, vai ter na descrição do vídeo também aqui o link para você responder 6, 7 perguntinhas e ser contatado por um especialista meu que vai falar com você em detalhes como que o programa PEC vai te ajudar. E aí, ô Bassani, voltando aqui ao assunto de RJ, o que eu vejo que são pessoas que olham, quem está começando a carreira agora, entrou no agro em 20, 21, cara, de imediato já viu um cenário bastante hostil. Só que é um cenário que ele não diminui em nada a grandeza do setor, que é um setor muito grande. A gente precisa equilibrar o que é cenário momentâneo e o que é estrutura e a participação do agro no Brasil. A gente não está falando que o pior já passou, para alguns sim, para outros não, mas ainda tem muita água suja para correr nesse rio até que nós tenhamos água limpa novamente. Sempre vai acontecer na adimplência, é natural que vai acontecer, só que é de fato um cenário crítico que o mercado não esperava e que, acredito eu, ninguém esperava, e que acaba se comprovando e machucando muita gente. Por exemplo, quem está acompanhando hoje aqui deve ter visto notícias recentes sobre a carteira do Banco do Brasil. Então, o que acontece nesse tipo de evento, que o mercado ensina na dor como que as pessoas precisam e devem sempre
sempre otimizar a gestão de risco, a calibragem da política de crédito de um banco, ela é muito importante. Do lado do officer, do banker, ter esse cuidar do dinheiro como sendo o seu dinheiro, porque não adianta você ter um baita do spread que ele não vai suprir nenhuma PDD. O spread, ele é muitas vezes ilusório. Você tem que trabalhar de uma forma sustentável para o teu cliente e para você, para o teu associado na cooperativa e para você. Só que você precisa ter conhecimento, profundidade, para poder ser um consultor e não ser simplesmente um vendedor. No varejo nós vemos muita gente que tem essa ideia do vender, só que você precisa lembrar que seu trabalho feito durante todo o ano, trabalho árduo, ele pode simplesmente ser rasgado por conta de uma carteira inadimplente, e aí você vê dinheiro indo embora, tempo indo embora, reputação indo embora, e fora que às vezes o teu cliente também, que ele precisava muito daquele apoio teu, e encontrou simplesmente alguém querendo vender, essa pessoa pode ter tomado uma decisão que ela custa empregos, ela custa patrimônio, ela custa dignidade, é uma cascata que ela não tem fim. Correto, Bassani? Correto, Ronaldo. Eu acho que é bem prudente, né, essas recomendações que você passou, porque ela visa perenidade nos negócios. Acho que é a palavra-chave para o agro, né? Perenidade. Isso. E outra palavra-chave para o agro é cíclico, né? O agro vive de ciclos. Esses ciclos, né, tem ciclos de períodos de produção bastante alta, preços favoráveis, mas também tem períodos em função do clima, principalmente, que a produção cai. Também tem os preços que caem, né? São commodities cotados muitas vezes aí em bolsas internacionais, soja, milho, aí, tudo cotado aí em dólares. Daí temos o café, temos o algodão, temos o boi também aqui, mas uma realidade brasileira vinculada a preço local, B3. Mas, assim, cada cultura tem as suas especificidades. E aí, aonde que pode ter um momento aí, um ciclo de baixa na soja, um ciclo favorável na pecuária, ou vice-versa. Muitos produtores, antes, eles só trabalhavam com uma cultura, depois passaram a diversificar justamente por essa leitura de ter rendas alternativas, uma suportando a outra, um momento bom que uma está performando, a outra nem tanto. Então, acaba tendo um efeito compensatório. O agro é assim. E tem que estar envolvido nesse mar de emoções. Né? Passei por situações também de muitas renegociações. Né? Acho que sempre buscar uma negociação justa, equilibrada ali, que seja saudável para a perenidade da carteira, para o relacionamento com o cliente, né? Para ser o momento que o cliente está passando ali por um momento pontual, mas você ser o ponto de apoio dele pode fazer muita diferença depois no relacionamento mais estreito. Né? Então tem esse discernimento de cuidar, de gerir sua carteira para mitigar eventuais perdas, né? Mitigar os riscos aí para uma saúde da carteira aí dentro das instituições e também visando a saúde financeira. Tem que atuar como consultor, às vezes tem que ser, e às vezes eles querem isso. Por isso que é tão importante o profissional do agro, ele gostar do agro, ele ser presente, visitar, se atualizar, não é simplesmente olhar dinheiro, status, não, você tem que trabalhar muito forte, ir em loco, sujar a bota, senão você não consegue trabalhar. E assim, pessoal, eu acredito que eu tenha aprendido nos últimos 2 anos o que eu, na minha vida toda, não aprendi por conta desses caras. E é bacana a gente ver que nem interessa se eu estou no sul, no sudeste, se eu estou no interior de São Paulo, se eu estou no centro-oeste. Eu tenho ali as minhas questões regionais, eu tenho minhas peculiaridades, especificidades, mas no final o racional é o mesmo. Eu tenho que ter gestão de risco, eu tenho que dominar como que o banco ganha dinheiro, eu tenho que ser muito atento, eu tenho que ser muito cuidadoso, eu tenho que lembrar, inclusive, que quando a gente fala de inadimplência, também tem muita questão de reputação do profissional, que vai trabalhar hoje brigando ali por um negócio que de repente é um negócio que não é saudável, e entender, até quando a Crédito do ano passado houve muita dinâmicas trazendo de forma inteligente esse confronto entre crédito e comercial. E o comercial precisa entender que o crédito não é um inimigo do negócio. Ele só está olhando, numa visão mais profunda e mais profissional,
riscos, coisa que o comercial, tomado por emoção, muitas vezes não olha. E claro que o crédito também tem que olhar que o comercial, ele tem o feeling que às vezes a gestão de risco não permite ter e que você vai ter que se arriscar dentro do aceitável e se resguardando de algumas maneiras a fazer uma operação que é uma operação que ela parece, a princípio, menos interessante. Por isso que é tão importante essa conversa tão fluida entre crédito, área de riscos e o time comercial, porque no final o negócio só se mantém perene se tiver negócio, se tiver entrando dinheiro e se tiver, principalmente, né? Emprestando e recebendo dinheiro. Exatamente. Só emprestar não adianta, né? Mas tem uma questão importante, Ronaldo, dentro dessa nossa conversa toda aqui. A questão, a gente olha muito o crédito na questão das garantias, né? Mas tem uns outros instrumentos mitigadores aí que se coloca a garantia, né? Uma condicionante, mas não que você vai tomar a garantia pensando já no pior. Na execução. Na execução. Tem outros instrumentos, caso venha a ter algum imprevisto por parte do cliente, né? Em riscos climáticos aí e riscos de oscilação de preço, risco de mercado aí, que são os motivos principais dos pedidos de recuperação judicial lá nas petições, né? É uma coisa em comum, por isso que eu lá no começo, aqui no começo eu falei, né? Eu li várias petições e nelas constam lá quase que unanimidade, questão de clima e questão de preço. E lá na Greenvest a gente fala muito dessa questão, como gerenciar o risco da comercialização. Eu acho que isso você tem que saber quando você vai fazer entrevista com o seu cliente, como que se negocia, né? Entender como que é o processo de formação de preço lá na região, né? Seja em qualquer lugar do Brasil, tem essas questões que influenciam o preço das commodities, saber olhar uma curva ali de contratos futuros, que são os balizadores, né, tanto da soja, do milho, das commodities negociadas em bolsa. Isso é muito importante para já se antecipar a possíveis cenários, né, e tomar as medidas. Nós temos um mercado de seguros hoje também desafiador por causa da falta da subvenção do governo para custear parte do seguro agrícola, né? Mas existem os seguros patrimoniais, outros aí que também ajudam, né? Caso ocorra algo do gênero, aí um desastre natural, como aconteceu muito lá no Rio Grande do Sul, infelizmente, né? Além deles terem sofrido com a estiagem, eles tiveram as enchentes também. Então, é uma situação bastante delicada lá no estado do Rio Grande do Sul. E temos a questão da oscilação dos preços das commodities. Se não fazer a gestão de risco adequada, então por isso que demanda também esse conhecimento do banker, assim, conhecer, né, desses instrumentos aí, mitigadores de risco, para oferecer uma solução 360. Derivativos, cliente, né? Derivativos, tudo isso daí, a gente vai depois se aprofundar, tem outros vídeos que merecem uma atenção exclusiva, mas não pode passar batido por quem está querendo crescer no agro, né, Bassani? Se aprofundar muito nesses temas. Tudo orbita, né, em torno do crédito, né, do agro, todos esses assuntos aí. E quando você fala de seguro, na experiência que eu tive em janeiro visitando o norte do Paraná, perguntei, né, para os fazendeiros que nos recebeu, cara, aqui tem seguro de tudo. Tudo. Tem seguro do silo, seguro do maquinário, seguro de tudo, porque olha, a cultura de seguro é muito diferente, né? Porque a pessoa, produtor rural, ele sabe que o seguro, ele é o que mantém aquele cara, talvez ali com possibilidade de colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque é uma coisa a menos para ele se preocupar. É porque algum evento que tem extraordinário, esse cara não tem ali, enfim, um desfalque financeiro. Então, é muito diferente da cabeça consumidora de seguro do cliente varejo de pessoa física, em que os bancos, às vezes, têm que enfiar a goela abaixo. Ali é um outro nível de consciência em relação à importância do seguro. Sim, o seguro no agro é essencial, assim, tem as modalidades de seguro agrícola, seguro patrimonial, né, para você proteger um silo, um maquinário. Vejam quantas máquinas durante a colheita começaram a pegar fogo, né? E perde tudo ali em questão de minutos, que às vezes começa o fogo na colheitadeira e acaba se lastrando pela lavoura. Isso que é o pior. Então, e uma coisa leva a outra, né? A gente vê, eu lembro muito bem daquele evento de Palotina, lembra?
Da explosão lá do silo, lá na cooperativa. E aí você vê, né? Depois entrei para ver como que... o quão importante é, mas assim, não caberia aqui nessa nossa conversa tamanha a importância de ter tudo segurado. O agronegócio, então, hoje quem trabalha junto, quando a gente fala da gestão do risco, para concessão do crédito, acompanhamento de carteira, também tem acompanhamento da gestão patrimonial desse cliente, e aí entra no seguro, entra em tudo que nós falamos, entra no planejamento. Por isso que é importante pra caramba você entender de tributação, entender de tudo que envolve o dinheiro desse cliente teu. Não é somente o crédito. O crédito, claro que aqui ele é o assunto central, quando a gente fala de RJ, mas é muito além, né, Bassani? O profissional de agro ele tem que ser um pouco advogado, ele tem que ser um pouco contador, ele tem que ser um pouco analista, um pouco comercial, ele tem que ser tudo, porque ele tem um papel crucial. Porque lembramos, né? Não é o papel do produtor rural fazer essa gestão. O produtor rural, ele é um otimista de natureza. Ele está acreditando que vai chover na hora certa, que vai vir sol na hora certa e que as coisas vão dar sempre super bem. Ainda bem que assim, que se não fosse assim, ele também não colocaria o dinheiro, não faria o custeio, não colocaria o dinheiro e o tempo dele ali. Isso então, mesmo. É papel de quem é do mercado financeiro puxar esse freio pro produtor rural no bom sentido, pensando no negócio dele e não somente no seu negócio. Exatamente. O produtor rural ele é muito bom no campo de plantar, de cuidar, de colher, né? Assim, tem técnica, tem conhecimento, então está no DNA dele, né? E é bonito quando você vê isso lá no campo, né? Mas assim, na questão financeira, questões mais técnicas, extra-campo, precisa ter o acompanhamento de um profissional do mercado financeiro, o banker, né, o consultor, o cercado de advogados, né, porque é uma empresa a céu aberto. O agro é isso, né, essência. Eu conheci esse conceito na viagem. É uma empresa a céu aberto. Exatamente. E aí, cabe ao banker, né, o nosso tema central aqui, direcionado, né, que o banker precisa conhecer, né, dos aspectos que envolvem o planejamento financeiro patrimonial, né, do produtor ou da empresa rural, justamente para poder ter uma abordagem consultiva, né, fazer provocações, né, para o cliente. Olha, nessa questão aqui eu vejo que você tem um desafio, você tem um risco, você tem uma oportunidade aqui, você pode, numa visita ao cliente, você pode enxergar oportunidades de negócios também. É isso. Né? Então, na essência, você ser um conselheiro, e eu acho que isso gera muito engajamento. O cliente fica grato porque ele vê que você está gerando valor para ele. E o pessoal do agro, produtor, o empreendedor do agro valoriza isso. Perfeito. O produtor rural, ele ganha... Você ganha a confiança do produtor rural, você tem tudo. É uma relação muito naquele fio do bigode ainda, coisa que na cidade grande, você não tem tanto mais. E claro que a gente sabe que o banco precisa de uma estrutura de documentos para se precaver, a gente sabe disso, mas a confiança no campo é uma coisa que ela é muito diferente do que nós vemos nas relações bancárias fora do agro. É muito bonito essa... Eu não estou romantizando, mas é realista, porque eu pude perceber, por exemplo, ali com o próprio Reinaldo, que é nosso professor, que nos levou em visitas, como que esse cliente, no final do dia ali, ele não está ligando muito para preço, não, ele está ligando muito mais para a solução. Cara, eu confio que você vai solucionar, então vamos comigo. Eu não estou ligando. Preço é importante, mas é pouco discrepante ali a diferença de preço de um banco para o outro. É muito parecido, então relacionamento conta muito. Relacionamento conta tudo. E como você falou, se provou, né, vendo lá na própria visita que você fez. E o interessante é que já faz 6 anos que eu saí do Banco do Brasil, né? Mas até hoje eu tenho contato com ex-clientes. Ou seja... Né, que, poxa, Bassani, lembra de um momento... Esses tempos o cliente veio lembrar, olha, quitei a última parcela do financiamento de 10 anos
do financiamento que fizemos lá, de uma granja. Olha que legal. Lembramos de você, alguns dias antes de eu entrar em Olha contato que legal. com ele. Olha. Daí, poxa, já não moro mais na região de que atuei, lá no oeste do Paraná. As portas estão abertas. Quando você vier para a região, venha nos visitar. Olha que bacana isso. Então, isso fica marcado, que você constrói amizades, né? Tem a parte relacional, tem a parte de você converter em negócio, tudo. Mas acho que tem uma questão assim, o nome, a reputação, a credibilidade, é uma coisa que é muito bom. Isso é muito bom. Isso é incrível. E pensando aqui, pessoal, para a gente finalizar essa conversa que ela poderia ficar... ser 10 vezes mais longa e não ia ser menos gostosa, mas eu quero só deixar um convite. Então, você que está nos acompanhando, a gente está gravando esse vídeo aqui no dia 5 de agosto. Esse vídeo vai ao ar para você, certamente nessa semana agora, até dia 6 ou 7. E eu quero te deixar um convite para você que vai ingressar na formação Empresas Corporate Banking, que nesse mês de agosto, de 25, é o mês do bancário, é o mês que nós comemoramos uma data muito emblemática para o nosso setor, para a nossa economia, para o nosso nicho. Então, você que vai esse mês agora, que decidiu tomar esse passo de crescer rumo ao atacado, você vai ganhar a formação complementar do agronegócio, estudando com a gente esse mês, de agosto de 2025. Ainda vou te dar acesso, sem nenhum curso adicional, ao curso de CFP completo, porque nós sabemos que se eu vou atender produtor rural também no CPF, não somente na dor de PJ dele, na fazenda, mas sim no seu planejamento fora da fazenda, no que ele quer construir, deixar de legado para filhos, netos, é importante demais se dominar sucessão patrimonial, dominar cada um dos módulos. Então, é um presente da Unibanco para você poder ter uma formação muito completa, pensando em atender o melhor segmento do mercado financeiro, que mesmo com muitos desafios, não perde esse título, não perde esse posto e é capaz de realizar todos os sonhos de você que nos acompanha aqui. Certo, Bassani? Certíssimo, Ronaldo. Show de bola. Quero agradecer aqui enormemente pela tua participação, pelo teu carinho, cuidado. Você é um cara que tem uma participação muito grande na nossa história, uma relevância ímpar, e eu quero agradecer porque você entrega aquilo que é o que faz teu coração bater. Não é simplesmente você estudou, você vê como uma carreira, você ama esse negócio. E a cada aula que você abre ali, nos encontros mensais, trazendo atualização, em cada quinta-feira, em cada aula extra que você traz o teu conhecimento, fica explícito o amor pelo agronegócio, que eu acho que na essência do agro é fundamental você gostar do agro, você admirar o agro para poder trabalhar com o agro. Se você olha o agro simplesmente como uma fonte de receita e uma opção profissional, talvez você não consiga nunca desfrutar o máximo que esse segmento, que esse setor pode te trazer. Meu enorme agradecimento por tudo que você faz por nós, a casa é tua, e que seja a primeira de muitas. Com certeza. Obrigado, Ronaldo, pela oportunidade. É muito feliz. A gente fala isso de coração, não só porque viveu, mas porque ama. Eu amo, gosto do que eu faço, de ajudar, ensinar as pessoas, tanto aqui na casa como na Agriinvest. Quando você é a semente que você está plantando e que possa germinar na mente de cada profissional que aqui passa, né, que vive o agronegócio, que possa aí dar muitos frutos, né, gerando impacto positivo, né, gerando qualidade de vida, gerando uma série de situações, né, e a gente, né, levando essa preciosa semente, né, trazendo com convicção, né, com conhecimento, e no coração, né? Porque tem isso na nossa essência. O agro é a essência, já quase 20 anos, né? de agro. É uma vida dedicada ao agro. Exatamente. Então, muito feliz por essa oportunidade e que também todos os nossos alunos possam aí aproveitar, as pessoas que querem viver o agro também vivam esse momento como a gente vive aí nos últimos 20 anos. Parabéns pela tua história, meu irmão. Mais uma vez, sou muito fã. E você que também está nos acompanhando, aqui na descrição, repito, tem o link para você falar com o nosso time comercial. Então, são 6 e 7 perguntinhas. Você vai responder e vai ser contatado por um especialista. E também tem o link aqui do LinkedIn do Bassani, que é um cara que traz muito conteúdo, traz muitos bastidores também do que ele vive na Agriinvest. Vale muito a pena seguir. Um forte abraço a todos vocês. Bassani, obrigado mais uma vez. Valeu. E bora de agro. Tchau, gente. Abraço.